Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 18, a segunda parte da abordagem deste capítulo, que vamos fazer do versículo 12 ao versículo 21, que nos diz a palavra de Deus. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outros discípulos seguiram a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam, porque havia frio. E com eles estava Pedro aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Bem, precisaria terminar a leitura aqui desse trecho. Eu acho que eu vou fazê-lo, não é? Eu vou fazer. Mesmo considerando que a abordagem desse capítulo será em 4 partes e esta é a segunda. Só para terminar aqui esse diálogo. Amém? De Jesus e o sumo sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. Seguindo então a leitura, versículo 22. João 18, 22. E tendo dito isso, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Se bem, por que me feres? Anás mandou manietado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali
e aquietava-se. Disseram-lhe, pois, não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro o cortara a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e o galo cantou. Esse é o galo que eu toco aqui para acordar o povo, para ouvir o acorda a bênção. Né? Não foi o galo que cantou quando Pedro negou a Jesus. Eu fiz questão de terminar esse trecho de Jesus sendo interrogado por Caifás, sendo manietado por Anás, e de Pedro negando a Jesus, porque aqui, como já disse aos irmãos, é a segunda etapa da Via Crucis do Senhor Jesus Cristo, a caminho do Gólgota, a caminho do Calvário, a caminho do ápice do plano da salvação, a caminho do ápice do plano da redenção das nossas vidas, que é a crucificação. A crucificação de Jesus, que a gente ainda vai chegar lá, mas deixa eu adiantar aqui, não é sinônimo de derrota, não é sinônimo de fracasso de Jesus. Ao contrário, é o grande êxito, é o grande sucesso, é o grande triunfo. Essa história de que Satanás vibrou porque Jesus morreu, irmão, isso é ignorância de quem prega isso. E sensacionalismo de que Satanás fez festa no inferno porque Jesus morreu. Quem não queria que Jesus morresse por nós era Satanás. Porque Jesus morrendo por nós, ele estava selando a minha e a tua salvação. Jesus estava, como aconteceu, abriu o novo e vivo caminho, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 10. Sugiro que você leia o capítulo 10 de Hebreus todinho. Agora não, agora me escute. Leia depois. Em que o Senhor nos consagrou um novo e vivo caminho pela sua carne, que foi rasgada por nós. Isso é tipificado quando, literalmente, Jesus dá o brado, Pai, está consumado, em tuas mãos entrego meu espírito. O véu do templo se rasga em dois, de alto a baixo. O véu do templo. E você que já estudou comigo o livro de Êxodo e o livro de Levítico, sabe que o véu do templo, ele separava o lugar santo do lugar santíssimo. E no lugar santíssimo, só quem podia entrar era o sumo sacerdote. Esses elementos que estavam aqui julgando Jesus, decaídos da fé, decaídos da visão celestial, cegos espiritualmente, corrompidos pelo sistema político mundano e religioso, porque se eles tivessem visão, não fariam com Jesus o que fizeram. Esses elementos aqui eclesiásticos, a exemplo de muitos elementos eclesiásticos de hoje, foram corrompidos, como muitos estão corrompidos pelo sistema político, pelo sistema religioso. Miqueias chegou a dizer que, no capítulo 3,
ensinavam por interesse e profetizavam e adivinhavam por dinheiro. A exemplo de hoje, o dinheiro, a politicagem, as heresias têm feito ministros, pregadores do Evangelho, pastores, lideranças de igrejas perderem a visão celestial e passam por cima da palavra com um rolo compressor e como um rolo compressor. Não estão nem aí para o que diz a Bíblia. Ensinam coisas de suas cabeças, falam coisas de suas cabeças, como acham, como pensam que deve ser. Não estão nem aí para a palavra de Deus. Foi o que aconteceu a Anás, a Caifás e a tantos outros sacerdotes e sumos sacerdotes. Eles que, os sumos sacerdotes, passavam o véu do templo e chegavam ao lugar santíssimo, onde no tabernáculo e depois do templo edificado por Salomão tinha a Arca da Aliança, cuja tampa chama-se propiciatório, onde tinha a imagem de querubins, que era onde a glória de Deus se manifestava. Dentro da arca tinha a porção do maná, as tábuas da lei e a vara de Arão. A porção do maná, para que o povo de Israel nunca esquecesse que Deus é o Deus da providência, é o Deus da provisão. A vara de Arão, para que o povo nunca mais esquecesse da soberania e do senhorio de Deus. Porque a vara, depois de já ser um material artesanal, ela floresceu, né? Confirmando inclusive o chamado da tribo de Levi, a partir de Arão, confirmando o sacerdócio de Arão. Mas era para evidenciar a grandeza e a soberania de Deus. E tinha também as tábuas da lei, para que o povo de Israel nunca esquecesse a vontade de Deus. Porque se nós esquecermos a vontade de Deus, estamos arrasados. Fora da vontade de Deus, não há bênção. Fora da vontade de Deus, não há salvação. Fora da vontade de Deus, não há presença de Deus. Fora da vontade de Deus, não há um reconhecimento ao seu senhorio. Porque tem muita gente dizendo Senhor, Senhor, mas não fazendo a vontade de Deus, e Jesus disse que vai ficar de fora do céu. Porque não é só dizer Senhor, Senhor, é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus está expressada em sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Não é só adorar a Deus sem fazer a sua vontade. Veja o que está escrito em Mateus 15, versos 8 e 9. Mateus 15, verso 8 e 9. Este povo honra-me com os lábios, em vão me adoram, seu coração está distante de mim, porque ensinam preceitos que são de homens. Mas quem ensinava não era o povo, quem ensinava era o sacerdote. Mas o povo ia atrás, mesmo tendo a Escritura em mãos. Mesmo tendo conhecimento da Escritura, mesmo tendo conhecimento, inclusive, porque Jesus ensinava no templo e nas sinagogas e nunca falou nada em oculto. Mas o povo, preferia ouvir os sacerdotes do que ouvir a Jesus. Como tem muita gente hoje, prefere ouvir o que os profetas de hoje, meia colher, falam, do que diz a Escritura. Preferem ouvir o que suas lideranças denominacionais e religiosas dizem, do que a Escritura. Jesus disse que quando há essa inversão,
quando se gera detrimento à Escritura, à palavra de Deus, quem o adora em vão, quem o honra de lábios, e o coração está distante dele, ou seja, estão perdendo tempo. O que não falta, irmão, é gente perdendo tempo com o nome de crente, com o nome de evangélico. O que não falta é gente perdendo tempo dentro de denominações evangélicas. Perdendo tempo. Sabe por quê? Porque não está procurando fazer a vontade de Deus. E volto a dizer, pelo que diz a Escritura, fora da vontade de Deus é perdição. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 7, versículo de número 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8 e 9. Quem não for obediente ao Evangelho de Jesus, por castigo, padecerá eterna perdição. João capítulo 7, verso 38, Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva fluirão de seu ventre. Então, se não crê, como diz a Escritura, a bênção não é verdadeira, a bênção não é divina, a bênção não é real. É uma bênção enganosa, é uma bênção fictícia, é uma bênção, não é? Superficial. Você precisava ter me escutado falar sobre a dimensão da fé. Porque independente até da crença, se a pessoa alcançar a dimensão da fé, Deus estabeleceu o princípio de que se alcançar esta dimensão, aciona o milagre. Aciona o milagre. Aciona uma intervenção de mudança do quadro, da situação. Aí tem coisa que acontece que não é Deus diretamente fazendo, foi a fé. É importante entender isso. Não é? Porque tem muita gente aí cheia de fé que vai para o inferno por não estar fazendo a vontade de Deus. Tem fé para receber vitória, fé para receber bênção, fé para operar milagre, fé para profetizar, fé para falar em línguas, fé para tudo. Como está escrito aqui, voltando a Mateus capítulo 7. Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não curamos, em teu nome não falamos em línguas, não profetizamos, não expulsamos demônios, não fizemos muitas maravilhas. Disse Jesus, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, a vontade de Deus não deve ser esquecida. E os sumos sacerdotes têm acesso a este lugar, o Santíssimo. Mas veja agora em que estão envolvidos. Estão envolvidos na matança do Filho de Deus. Sim, é cumprimento da Escritura, você está dizendo aí. Mas a gente aprende com o apóstolo e médico Lucas, no capítulo 21, versículo 34 ao 36, que podemos e devemos evitar que aspectos negativos da profecia cumpram-se em nossa vida. Não é porque a carne é fraca que agora vamos estar cedendo a carne com a justificativa de que a carne é fraca. Não é porque está escrito que o amor de muitos vai esfriar por multiplicar-se a iniquidade que nós devemos esfriar no amor por causa da multiplicação da iniquidade. Entende agora o que eu estou dizendo? Podemos evitar
que aspectos negativos da profecia cumpram-se em nossa vida, que nós sejamos coadjuvantes desse cenário de apostasia, de frieza, de carnalidade, de mundanismo, de esfriamento no amor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vejam que os sumos sacerdotes estavam envolvidos. Como aconteceu a Pedro, que quando Jesus disse que iria para Jerusalém e ser pego, e ser maltratado, e apanhar, e até morrer, mas que depois ressuscitaria. Pedro chamou Jesus à parte, o repreendeu, diz a Escritura, dizendo-lhe: Mestre, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E olha que Jesus já disse que iria ressuscitar. Veja aí, Mateus capítulo 16, versículo 21 e 22. Quando Pedro repreende, que diz Mateus, no versículo 22 do capítulo 16, Jesus se dirige dizendo: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Imagino que Pedro ficou estupefato, aturdido. O senhor está me dizendo que eu estou com Satanás no corpo, que eu sou Satanás? Pedro sabia que Jesus estava falando com a quem ele tinha dado lugar. Porque, irmão, se não der lugar, porque se der lugar, irmão, o diabo usa. Se der lugar, o diabo usa. Então vamos vigiar para não estar sendo usado pelo diabo. O que é vigiar para não estar sendo usado pelo diabo? É procurar não contrariar a revelação de Deus. É procurar ser crente, como diz a Escritura. É procurar pregar o que diz a Bíblia. É procurar fazer como diz a Bíblia. Irmão, a turma está desrespeitando os princípios bíblicos como se não fosse nada demais. Ah, mas funciona. Ah, mas dá certo. Vai pagar o preço lá na frente. Você, pregador, procure pregar o que diz a Bíblia. Você, ensinador, procure ensinar como diz a Bíblia. Você, liderança de igreja, procure fazer como diz a Bíblia, doutrinar como diz a Bíblia, evangelizar como diz a Bíblia, discipular como diz a Bíblia, pastorear como diz a Bíblia, reger, administrar, governar. Até a liturgia do culto deve ser como diz a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo quem deve ter vez e voz é a Bíblia em nossas vidas. Do contrário, não há bênção de verdade. Do contrário, atrai até maldição. Quando eu ministrei no capítulo 16 de Mateus sobre isso aqui, Mateus 16, 21 e 23, a gente aprendeu, e eu disse aos irmãos, que quando a gente crê diferente do que diz a Bíblia, a gente atrai maldição. Por Pedro ter falado algo que contrariava o propósito de Deus, Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Então o caso é sério, irmão. O caso é sério. Em outra oportunidade, está Pedro agora negando a Jesus. Mas não vamos condená-lo, não vamos crucificá-lo, porque a gente vê no decorrer dos evangelhos, em especial este evangelho de João, o quanto Jesus foi misericordioso com Pedro, como é comigo, como é contigo. Então eu quero terminar a abordagem de agora dizendo a você: levante a cabeça, não há nada perdido. Amém? Não, levante a cabeça,
Porque para seu pecado há perdão. E o perdão de Deus é automático. O perdão de Deus é imediato. O perdão de Deus é na hora. Quando você se arrepende, quando você confessa, o Senhor lhe perdoa e lhe perdoa de verdade. A gente volta a abordar esse capítulo 18 de João no próximo programa, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.